Olá, graça e paz, meus amados. Que bom estar com vocês para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, para falarmos de assuntos tão relevantes como hoje, como temos sempre falado, mas dentro dessa série de mensagens, nós estamos falando das igrejas apocalípticas ou as igrejas do Apocalipse. E desde a semana passada nós iniciamos o estudo sobre essas igrejas e falamos a semana passada sobre a igreja de Éfeso. Foi um estudo muito jóia, muito bacana, abriu as nossas mentes. Nós podemos ver juntos que a realidade daquela igreja ainda é a realidade dos dias de hoje. As igrejas continuam com essa mesma presença de Deus, com essa vida de Deus, com esse amor de Deus, essa graça de Deus, também com as suas lutas, as suas batalhas. E desde o estudo anterior de Éfeso, nós aprendemos sobre o anjo da igreja, sobre o alvo da igreja, e podemos ver que Deus pede para que as igrejas se alinhem, venham a se alinhar com Ele, que as igrejas venham se alinhar com a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, que é também uma das histórias extraordinárias para a gente aprender dessa realidade, Então está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. E nós vamos ler sobre essa igreja, a igreja de Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Falar da igreja de Esmirna, a igreja que passou por provas muito grandes e resistiu e permaneceu, mas foi uma das igrejas que passou momentos muito difíceis no contexto interior, no contexto espiritual, no seu caminhar, na perseguição do próprio povo sobre essa igreja. Pois bem, para chegarmos ao ponto, nós precisamos entender que a cidade de Esmirna é considerada uma das cidades mais antigas de toda a época. Essa cidade, alguns historiadores dizem que ela foi criada há 5.000 anos antes de Cristo. Alguns historiadores dizem que essa cidade fora destruída os historiadores também dizem que a cidade de Esmirna era uma cidade muito rica, muito poderosa. Os persas, inclusive, foram os que destruíram aquela cidade e deixaram ela a pó. Por causa das suas riquezas, eles roubaram, eles destruíram, tomaram tudo que aquela cidade tinha, e aquele povo também foram levados cativo. Mas depois Alexandre o Grande vem e restaura essa cidade, para que ela retorne de novo ao patamar que ela tinha de cidade grande, de cidade rica, de cidade poderosa. Mas é interessante também ver que essa cidade, ela era uma cidade extremamente idólatra. Essa cidade
Era uma cidade de uma idolatria terrível. E é engraçado porque o nome Esmirna quer dizer mirra, lugar que cheira. Você vê que coisa interessante. Mas a idolatria daquela cidade era muito grande. Havia muitos adoradores de deuses estranhos, de deuses pagãos. Era um povo sem identidade de Deus. Então, essa igreja, ela termina sendo extremamente perseguida, né? A igreja do martírio, a igreja atribulada, né? O seu principal pastor na época dessa carta era Policarpo, né? Um discípulo do apóstolo João, que foi martirizado. Pra vocês terem uma ideia, ele foi preso com 86 anos de idade, foi martirizado, mas ele não negou a fé. A igreja ali, provavelmente, foi uma das igrejas nascida numa dessas viagens missionárias de Paulo também, mas depois essa igreja em Esmirna criou uma estrutura muito grande, porém havia essa perseguição terrível sobre ela. E, como toda igreja, precisa... Pois bem, essa igreja nós vamos aprender algumas coisas interessantes sobre ela. Primeira coisa, no versículo 8, né, começa dizendo: ao anjo da igreja escreve. Nós vimos no estudo anterior, esse anjo pode ser o presbítero, o bispo ou o coordenador, aquele que conduz a igreja, segundo o que nós interpretamos nos textos anteriores, que seria um desses homens escolhido por Deus para conduzir a igreja. Ainda dentro desse texto, vem o primeiro e o último. É interessante pensar nesse primeiro e último, porque é uma referência a Jesus Cristo, ao primeiro, ao último, ou seja, o alfa e o ômega. Jesus como a cabeça da igreja, como nós vimos em Colossenses, né? Jesus é a cabeça da igreja. A igreja, ela tinha a sua identidade, ela tinha a sua referência, ela estava dentro do plano verdadeiro daquilo para a qual ela fora criada. E Jesus no centro, Jesus, né? Uma igreja literalmente cristocêntrica, né? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Então Jesus, ele sempre será a cabeça da igreja, o centro principal da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa fidelidade, sabendo para onde vamos. Porém, no versículo 9, aparece então, começa a mostrar a igreja que é totalmente pressionada de todos os lados. Queridos, segundo alguns historiadores, de todas as igrejas, né, da Ásia, essa igreja ela foi totalmente perseguida, ela foi avassalada, né? Ela foi confrontada terrivelmente pelos próprios judeus. Era uma igreja que ela foi pressionada de todos os lados. As próprias pessoas daquela igreja se levantaram contra aquela igreja e eles criaram dentro da igreja uma situação tão difícil que a Bíblia vai dizer que lá havia um trono de Satanás. Tamanha era a maldade, né? Chamada até de sinagoga, porque a sinagoga era lugar do ensino, era lugar de treinamento, de capacitação. E olha o nível que o anjo escreve à igreja a ponto de chamar de sinagoga de Satanás. E aqui a gente começa a analisar um pouco mais profundo isso daí. Porque o problema daquela igreja ali, além do espiritual, que isso é inevitável, a perseguição do diabo contra a igreja, o problema estava interno. Os próprios judeus, os próprios cristãos da igreja criaram esse problema tão grave para a igreja. Essa perseguição contra o pastor, contra aos princípios, contra a verdade. E como diz
a Bíblia, né, em Oséias, os maiores inimigos estão perto de nós, estão dentro de casa. E aí a gente observa que essa igreja não precisou de uma perseguição externa. Dentro da própria igreja havia um grupo sendo usado pelo diabo, uma sinagoga de Satanás. E essa igreja então passa a viver sob uma perseguição implacável. Porque aí vem o seguinte, no texto diz assim, ó, olha que coisa interessante. Conheça a tua tribulação. Deus está falando assim, ó, eu conheço as perseguições pelas quais você passa. E não é diferente dos dias de hoje. Os dias de hoje, as igrejas, elas são perseguidas. Porém, reforçando aquilo que nós falamos anteriormente, hoje nós não somos perseguidos, a igreja não é perseguida com espada, com açoite, derrubando as paredes, batendo nas pessoas como era antigamente, mas hoje nós somos perseguidos de forma sutil, de forma maquiavélica, com as artimanhas. Hoje nós somos perseguidos na mente, como diz 2 Coríntios 4,4. Não fazendo apologia ao diabo, ele também se modernizou, ele é inteligente, ele é um ser inteligente. E ele viu que se ele confrontar a igreja, literalmente, nós vamos viver a igreja igual estamos vivendo nesses dias de pandemia, nesses dias que estamos nas nossas casas, mas nós não perdemos o contato, nós não perdemos a fé, nós não perdemos o relacionamento de cristianismo. Né? Nós continuamos igreja, não morreu a igreja, não acabou a igreja. Então ele sabe que de alguma forma ele não vai acabar com a igreja. Mas então ele, como também não pode gerar dentro da igreja uma sinagoga de Satanás, que para criar essa perseguição interna, porque sabe que hoje há posicionamento dos pastores das igrejas que não vão aceitar essa sinagoga, então eles começam pela mente, né? O diabo vem pela mente, o esfriamento, são as críticas, as dúvidas, começa os dissensores, né? E hoje existe muito uma síndrome terrível de Absalão nas igrejas, né? Aqueles que ficam fazendo política nos cantinhos e não confrontam e nem afrontam porque sabem das consequências da sua vida, mas ficam fermentando, porque a igreja X, porque o pastor não sei o que e tal. Então, a sinagoga de Satanás hoje não é como essa de Esmirna, mas é na mente, são nas mentiras, nas críticas, né? Naquele tipo de pessoas orgulhosas, que eu sou assim, eu não mudo, porque eu aprendi assim, tem que ser assim, porque até usam o nome de Deus para colocar seus posicionamentos, porque você começa a perceber que, como aqui na igreja de Esmirna, na hora que os próprios começam a querer usar o nome de Deus para a defesa das suas ideologias, já saiu fora do contexto. Então você observa aqui que essa igreja, ela está passando por uma situação muito grande e ela está dentro, o problema está dentro dela e precisava identificar, precisava exterminar isso daí. Então a gente olha e vê Deus falando assim, eu conheço as tuas perseguições. Mas ainda no texto 9 vem uma palavra muito que nos deixa assim a pensar. Vocês são pobres, mas são ricos. Olha só, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Que riqueza é essa? E que pobreza é essa? Bom, a questão é que a pobreza em que se referia, a Bíblia se refere, era as destruições, os bens tomados. Cada vez que as pessoas vinham, queriam levar as coisas que estavam ali, não for a primeira vez que isso aconteceu, né? Acontecera. Mas essa sinagoga, esse povo tinha essa confusão e ao mesmo tempo que olhava materialmente e também espiritualmente uma pobreza de pessoas ou das situações, o próprio texto diz, mas tu és rico. Rico do quê? Aí vem a riqueza maior. Era da graça. Era uma igreja
que mesmo sofrida, agradava aos olhos de Deus. É uma igreja que, ainda sem os seus bens, era uma igreja em que Deus olhava para ela e ela era fiel. Ela continuava firme no propósito de Deus. Então ela podia ser pobre de bens, mas rica da graça, rica da presença de Deus, rica das suas essências. Vivia esses princípios. E é aqui que nós podemos nos deter um pouco e ver que Deus se alegra de uma igreja que vive a sua verdade, que ainda que aparentemente, humanamente, ela não tenha todos esses bens, riquezas, mas ela é rica da presença do Senhor. E o que seria isso também? É você ver pessoas sendo salvas, pessoas que permanecem, pessoas fiéis, pessoas íntegras, pessoas que se amam de verdade, pessoas que não vivem de carapaças, mas pessoas que vivem, fazem um propósito e vivem esse propósito, pessoas que têm ministérios e vivem de verdade, com entrega de si mesmo, da sua própria vida, para ver o reino de Deus caminhar. E não como aqueles, como diz aqui, que preferem criar dificuldade, criar uma sinagoga. Isso é muito terrível, porque era algo muito interno, era entre eles. Mas eram ricos da presença de Deus. E é isso que importa para nós. E se nós olharmos para a realidade, como eu falei desde o primeiro estudo, nós vivemos essa presença de Deus. Não é o distanciamento, ora, né? Mas nós já começamos os nossos cultos presenciais, mas não é o distanciamento que nos afasta de Jesus. Como diz Romanos no capítulo 8, né? Não é a morte, a perseguição, não é a espada, não é a fome, não é a nudez que vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nós permanecemos firmes, nós continuamos no propósito para o qual fomos chamados, no propósito para o qual a igreja existe. Essa é a graça, é a riqueza maior que uma igreja, riqueza maior que nós podemos ter. Ainda nós podemos ver o seguinte, olha só o que diz Trent. Trent diz assim, ó, há tantos pobres mais ricos, quantos pobres à vista de Deus. Ou seja, Trent está dizendo assim, ó, há tantos pobres, aparentemente, mas são ricos aos olhos do mundo, por aquilo que são em Cristo e a sua vida em Deus, do que muitos que são pobres, ricos, e pobres, porque não tem a presença de Deus. Então, qual é a pior pobreza? Não é a material, é a pobreza dentro de si. É aquela pessoa que não sente Deus, não vive Deus, não consegue viver a graça de Deus. Isso é a pior pobreza que um homem pode ter, que é a pobreza de si mesmo, de não se reconhecer. O apóstolo Roger, ele diz assim, ó, se uma pessoa não está enquadrada nos padrões de Deus, apesar de ter muito dinheiro, jamais será próspera, sempre será pobre. E aí que essa igreja ela nos ensina também para os dias de hoje, é que hoje existem muitas pessoas pobres, talvez ricas de bens, talvez vivendo só de aparência, mas dentro de si uma miséria terrível. Porque uma coisa que nós sabemos de cor e salteado, a pior pobreza do homem está dentro do seu coração e não naquilo que externa ou nos bens materiais. Ainda diz assim, olha, nestes textos, veja as blasfêmias. O que é isso? Calúnias, mentiras, por parte daqueles que se diziam fazer parte da igreja. Essa era a sinagoga de Satanás. Aqueles que faziam parte da igreja, mas eram caluniadores, filhos do diabo, mentirosos, blasfêmios, né? E se diziam cristãos, se diziam que faziam parte ali da igreja, faziam parte do grupo, e na verdade eram eles que criavam as dissensões, eram eles que criavam os problemas. Então, olha só, porque ainda diz assim, ó, porque dizem serem judeus e não são.
Eles podiam ser judeus por descendência nacional, mas espiritualmente eram incrédulos. Eles não eram os filhos verdadeiros de Deus. E isso é uma realidade também, em muitas. Quando eu falo igreja, eu estou falando em todas as igrejas. Tem muitas pessoas que dizem ser e não ser. Tem muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Porque Deus pode estar até na boca, mas não está no coração. Jesus pode até ser Senhor dos seus bens, nunca é Senhor da sua própria vida. Porque quem verdadeiramente é convertido, Jesus é o Senhor da sua vida para sempre. Nada muda na sua vida. Ele tem uma identidade. E essa identidade é cristocêntrica. Essa identidade é Jesus. Essa identidade não muda. Um dia, selado pelo Espírito Santo, essa pessoa vai viver a vida inteira transformado da maneira que a palavra, que o Espírito Santo lhe conduz. Então a gente observa essa situação, essa sinagoga maldita dos judeus que se opuseram ao cristianismo, ela se enraizou, ela influenciou muitas vidas, ela deixou muitos cristãos morrerem sem a presença de Deus. E havia nesse meio um grupo que se achava os mais privilegiados, os mais honrados, se achava os mais sábios, os mais poderosos da época. Você vê que essa coisa não muda, né? Essa síndrome dessa sinagoga de Satanás ainda existe. Tem aqueles que estão acima da média, tem aqueles que são a última revelação, tem aqueles que eu realmente aprendi, vou viver isso, eu sou assim, e vive a síndrome da Gabriela, né? Não no sentido da palavra literal, mas eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela, eu não quero mudança. E o orgulho, a prepotência, a arrogância ainda continua no seu interior. E pessoas que fazem parte desse contexto são pessoas que ela não ajunta, ela espalham. São pessoas que roubam a fé do coração dos outros. São pessoas opositoras a tudo que se fala, a tudo que se ensina. Esses que fazem parte dessa sinagoga, eles tornam-se literalmente instrumento de Satanás dentro da igreja. E logo nós sabemos que não é como a gente folcloricamente conhecemos, né? Aquelas pessoas com chifrão, com um tridente na mão, não. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 11 que o diabo se disfarça de anjo de luz. Ele não vai chegar dizendo eu vou fazer isso, ele vem com sutileza, com mentira. É o que acontece na igreja de Esmirna, a sutileza, as artimanhas, né? Essa forma de fazer uma dissensão politicamente correta, que não é no confronto, mas é minando, tirando as pessoas do alvo do propósito, pessoas que se convertem, pessoas que se entregam para Jesus e de repente começa a levar essas pessoas para ideologias, para teologias contrárias aos parâmetros da Bíblia, né, aos princípios, e começam a criar essa situação a ponto de dividir a igreja, de criar dissensões dentro da igreja, levantar pessoas para a oposição. E infelizmente, como eu estava lendo aqui em alguns contextos, né, principalmente no livro de Millard, ele fala que os tolos são conduzidos facilmente, né? Porque aí entra aquela história. Quem pratica esse proselitismo, né? Que é uma palavra mais dedicada a isso, é proselitismo, né? A essa síndrome de Absalão. Millard ele vai dizer que essas pessoas são muito sutis, muito ardilosas, artimanhosas. Elas chegam, né, querendo ajudar e querendo, mas desviando as pessoas desses princípios. Então a gente observa que aqui Millard vai dizer assim, tolos são aqueles que não veem aos olhos da Bíblia, mas se deixam levar por qualquer argumentação. É o que diz lá em Tessalonicenses a Bíblia,
que são aquelas pessoas que começam a conduzir as pessoas de forma errada. Mas são os tolos que vão seguir, né? São os tolos que vão ouvir e vão achar que é Deus que está falando. E nem sempre é Deus. É aquilo que nós ouvimos, né? Aqui tem um texto muito interessante, diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos mais filhos da noite, nem filhos das trevas. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 4. Versículo 6 diz assim: assim, pois, não durmamos como demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, inteligentes, pensar, analisar, colocar tudo à prova e reter o que é bom, porque aqueles que deveriam, né, ser os verdadeiros cristãos da igreja são esses que sutilmente criam a sinagoga e terminam desviando as pessoas do caminho correto. É chamado de trono de Satanás, né? Que representa quem? Os opositores, os paganistas. Representa pessoas conduzidas pelo coração de Satanás, né? São pessoas hereges. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu estava compartilhando com alguém sobre isso. As pessoas estão esperando esses hereges, esse povo dessa sinagoga, muito literal, e não é, querido. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, e é bíblico, nos últimos anos, e aparecer muitas pessoas dizendo que era Jesus, pregando Jesus, querendo fazer milagre, trazendo outras revelações, e não era verdade. Está na Bíblia, são os falsos profetas. E você acha que o falso profeta vai aparecer com a camiseta escrita: sou falso profeta, eu vim trazer dissensões, eu vim trazer problemas? Não, ele vai vir sutilmente. Ele vai vir da forma que a Bíblia mostra. Porém, no versículo 10 vai falar algo interessante também. Ele vai falar sobre a perseguição, mas permaneça o quê? Fiel. Permaneça fiel e até a morte, ser fiel até a morte. Aqui é muito interessante, porque Deus ele não isenta o cristão. Em momento algum, Jesus disse que ser cristão não ia ter lutas, não ia ter intempéries, não ia ter perseguição. Não, Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E, obviamente, com ele nós também venceremos. Então, há perseguições. A Bíblia diz, como nós lemos em Mateus, no capítulo 5, versículo 10 e 11, que todos aqueles que servem a Deus teriam perseguições, mas fosse forte, porque os profetas antes de nós também tiveram as mesmas perseguições. E viver como igreja, nós temos que estar preparados no coração de enfrentar essas batalhas, de enfrentarmos essas perseguições. Mas a Bíblia diz que nós nunca seremos destruídos. Até porque, em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é muito profundo. Porque às vezes nós, como igreja, eu estou falando nós, no nosso sentido, no geral, nós às vezes nos acovardamos. Quando a gente vê que a coisa não está bem, que nós estamos tendo alguma luta ou as coisas aparentemente não tá da maneira que queremos, a gente tem a mania de dizer assim: e agora? E agora? Não tem mais nada que fazer. O que nós vamos fazer, gente? Eu estou com medo, eu estou desanimado, eu estou sem fé, sem esperança. Não, querido. Agora que é a hora de ser fiel, de ser firme, perseverante, constante na obra do Senhor. Agora que é hora de mostrar a força, o poder. Agora que é hora de mostrar o chamado, a vocação para o qual Deus designou para nossas vidas. Então aqui vai dizer que, olha, eu conheço as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas perseguições, as tuas aflições, mas sabemos que a igreja jamais será derrotada. Olha, querido, você que está me ouvindo essa manhã, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa.
A igreja foi perseguida, é perseguida e será perseguida. As formas as quais ela serão perseguidas, eu não sei te falar exatamente, mas uma delas está aí diante de nós hoje. As igrejas fecharam as portas. E nós sabemos que tem um cunho espiritual no fundo de tudo isso, há um sistema. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E nós observamos essas perseguições. E virão outras, eu não sei de que maneira, mas sutis, né? Vai vir essas sutilezas, essas armadilhas para querer parar a igreja. Mas a igreja somos nós. E o que nós devemos fazer? Não aceitar as sinagogas de Satanás. Até porque, se nós deixarmos que o problema gere no interior, como avançaremos no exterior? Então, essa igreja, Deus via a sua luta, sabia que não ia ser fácil, as provas seriam terríveis, mas de sede fiel até o fim. Aleluia. Sede fiel até o fim. Olha o que o texto ainda diz aqui. Sede fiel até a morte. Até a morte. Que foi o exemplo dos apóstolos, né? Nunca abriram mão. Policarpo foi martirizado, me referindo a essa igreja de Esmirna, e tantos apóstolos de Jesus sacrificaram, entregaram a sua própria vida por amor à igreja e nunca negaram a Jesus. Olha, querido, ainda existem muitos homens, ainda existem muitas mulheres que estão dispostos a morrer pela igreja de Jesus Cristo. Ainda tem muitos que não vão permitir a sinagoga de Satanás no meio da igreja, ainda que isso custe mais do que tudo na vida, que é a própria vida, né? Então veja só, no versículo ainda diz o seguinte: o diabo, ele é o inimigo, né? Ele veio para tragar, ele veio para roubar, para matar, né? João 10 usa a palavra, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas nós sabemos que o cunho ali nos bastidores do diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus vai dizer, mas eu vim para que tenham vidas, vida e vida em abundância. Então nós observamos que nós não estamos só, nós sabemos que o inimigo pode se levantar contra a igreja, o inimigo pode fazer o que quiser, mas há um Deus que cuida da sua igreja. Há um Deus que vai sempre cuidar dela. Há um noivo chamado Jesus que sempre amará a sua noiva. A sua noiva chama-se igreja. E o noivo não vai abrir mão da sua noiva. E essa noiva precisa se preparar. Essa noiva precisa se limpar. Essa noiva precisa se cuidar para que quando o noivo vier, ela esteja pronta. Achei muito interessante uma colocação do pastor Azevedo, que ele coloca assim: está na hora dos cristãos arrumar um cotonete espiritual. Eu ri quando li isso dele, né? Desculpem. Todo mundo conhece o pastor Azevedo, e essa foi uma tirada e tanto, né? Porque no versículo 11, ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele falou assim, tem muitos cristãos hoje que estão precisando de um cotonete espiritual para abrir os seus ouvidos, fazer uma grande limpeza interiormente para que ele ouça e interprete verdadeiramente a palavra. Que ouça, mas não seja apenas ouvintes, mas praticante da palavra de Deus, daquilo que a palavra é, daquilo que a palavra expressa. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas interpretam da sua maneira. Tem muitas pessoas que ouvem e não é que interpretam, querem que a Bíblia se molde aos pensamentos dele ou delas. Então, não é dessa forma. Então, o pastor Azevedo, eu achei um maior barato ele falar, né? Precisa de cotonetes espirituais para poder limpar um pouco o ouvido, para ter esse discernimento, essa sabedoria, saber ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque somente ao vencedor vai chegar até o final. Vencedor é porque chegou ao final, né? É aqueles que não desistiram, não abandonaram, não se esmoreceram, não caíram pelos caminhos. Essa é a grande diferença para os dias de hoje, igreja. Nós precisamos ser esses tipos de líderes
Nós precisamos ser homens e mulheres como esses dessa igreja, que não abriram mão do seu propósito e permaneceram até o fim. E nós precisamos permanecer, não vamos deixar que o corpo venha desfalecer, não vamos permitir que o inimigo façam a gente abrir mão da nossa fé, esfriar na fé, porque Deus cuida da sua igreja, e somos nós, Deus tem cuidado de nós, e nós não vamos sofrer danos nenhum, tá? Deus não vai permitir isso na nossa vida. A igreja de Jesus, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Deus está levantando agora e vai estar levantando. Eu estava na minha reflexão pensando, vocês vão ver o exército de homens e mulheres que vão se levantar agora. São homens perseverantes, são homens que vão se levantar para dizer, não, eu preciso viver essa igreja. Eu creio, isso é coisa minha, totalmente minha. Eu creio que esse momento da pandemia que nos fez ficar em casa, muitos soldados acordaram, muitas pessoas despertaram para ver, olha, como eu deixei de fazer tantas coisas para o reino de Deus, quantas vidas eu deixei de ganhar, quantas coisas eu deixei de ajudar na igreja, por que eu não fui mais companheiro, por que eu não estendi mais as mãos, por que eu não fiz quando eu tive tanta oportunidade. Então, na minha concepção, tem muitos guerreiros que vão se levantar agora, muitos homens, muitas mulheres que estão entendendo esse chamado, porque já perderam muitas oportunidades, já perdeu muito tempo, e esses dias que nós ficamos enclausulados dentro de casa, aí quase 90 dias já, dentro de casa, sem poder fazer nada, o que aconteceu no coração de muitas pessoas? Opa, eu estou perdendo tempo, a vida passa e eu estou inerte, sem frutos, sem produzir nada. Eu creio que muitos de nós, inclusive eu, quando eu falo, eu gosto de falar das minhas fraquezas também. Falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades, não posso mais. Um simples vírus me fez reconhecer que eu preciso fazer mais, porque por causa de lutas, de batalhas, por causa de perseguições, a gente se retrai, a gente se recolhe e com isso o reino perece. Com isso a sinagoga de Satanás cresce dentro da igreja. Não, eu creio que essa manhã eu estou falando para você e para mim, para nós, que Deus está levantando, preparando um povo forte. É um tempo que Deus está levantando os verdadeiros guerreiros, e como diz, na simplicidade. E aqueles que se dizem ser e não são, esses daí vão cair logo de uma vez. Mas aqueles que são fiéis até o fim, como está dizendo esses textos, vão se levantar agora e vão mostrar o seu propósito, o seu chamado. Porque Deus não chama bons, Deus chama os que se dedicam, os que dizem, eis-me aqui. É Deus que capacita. Os mais simples, Deus ama a simplicidade, e os simples Deus capacita, Deus derrama de graça sobre a sua vida. Porque nós somos uma geração, queridos, chamada para vencer. E aí, olha, como diz aqui, ó, de modo nenhum sofrerá danos, porque são vencedores. Deus nos chamou para vencer, para romper. A igreja de Jesus não foi chamada para perecer, foi chamada para romper todas as barreiras, todas as situações. Ora, se o próprio texto de Mateus 16, 18 diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, imagine, querido, quem mais tem o poder? Como diz Efésios 3,10, que toda multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja, de todos os principados e potestades nas regiões celestiais. É a hora da igreja, é a hora sua, é a hora minha, é a hora nossa, de nos levantarmos de verdade e mostrarmos que não somos a igreja de Esmirna, nós somos a igreja do primeiro amor, nós somos a igreja do renovo, nós somos como as fênix, nós nos levantamos das cinzas e mostramos a glória de Deus. É como eu gosto muito de falar de Neemias, querido, aí quando os inimigos Tobias, Sanbalat e Gesem acharam que o templo, que Jerusalém nunca mais se reergueria, foi a hora que Deus levantou Neemias. E Neemias na calada, Neemias na sua sabedoria, ele não ficou falando para todos,
Ele, na sua sabedoria, foi vigiando os muros e vendo aonde estava caídos os muros. Ele foi olhando aonde precisava ser restaurado. E ele restaurou Jerusalém, restaurou as portas do templo, trouxe os utensílios de volta e celebraram uma grande festa. Então chegou o tempo, essa igreja de Esmirna nos ensina isso, que precisamos tirar a sinagoga de Satanás, precisamos exterminar o mal interior para vivermos o propósito qual fomos chamados como igreja. E a igreja jamais será vencida, jamais será derrotada, porque nós fomos um povo chamado para vencer. E o amor e a graça de Jesus estará conosco para todos sempre, para aqueles que forem fiéis. E a segunda morte não acontecerá, porque nós somos perseverantes na fé, na esperança em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Essa foi a igreja de Esmirna que nos ensinou. E eu quero que nós tenhamos essa sabedoria, nós tenhamos o discernimento e entender no nosso coração que temos um chamado e esse chamado precisa ser vivido na essência, nos princípios, na graça e na presença do Espírito Santo. Deus te abençoe. Que Deus derrame muita graça sobre sua vida. Lembre-se, você é a igreja de Jesus. Deus os abençoe.